Mabookers e Mahubs! Nossa, hoje é uma loucura! Olha isso aqui. Esses aqui foram todos os livros comprados e adquiridos na Bienal do Livro do Rio de Janeiro 2025. Eu fiquei doidinha e eu vou te mostrar tudo aqui para você. Falando, é claro, recheando aí o nosso papo, cheio de dicas e insights para que vocês possam também adquirir coisas que valham a pena, que tenham realmente um desconto efetivo e que você saia com livros que você realmente vai ler depois. Então, siga com a gente! Vamos lá então. A primeira coisa que eu quero falar é que vários estandes, várias editoras estão com ativações. O que é isso? Você faz alguma coisa, brinca de alguma forma e ganha um brinde. Então é interessante você ver, antes de você chegar lá, né, fazer um planejamento na sua Bienal, que você pode acabar ganhando várias coisas ou sabendo de várias promoções. Então, a TikTok estava, por exemplo, com uma promoção em que você fazia lá uma ativação, um videozinho pequeno ou fotos, e ganhava esses marcadores aqui, super legais e interessantes, né? Ó, durinhos, muito interessantes e bem legais. Outras estavam com aquela garra de você pegar a bolinha, você poderia ganhar descontos, livros e etc. Outras editoras estavam com algumas promoções interativas. Por exemplo, gaste mais de 200, de 300, de 150 e etc. E aí ganhe uma bolsa, por exemplo, uma eco bag, ganhe um pôster, por exemplo, ou ganha um bottom, né? Então, se você já tem o interesse de comprar de repente naquela editora, é legal ficar bem atenta. A editora da Senac, se você gastava acho que mais de R$150, você participava de uma atividade em que você, dentro de uma câmara assim, que vem o ar, e você pega um papel e esse número do papel te dá um brinde. Eu acabei ganhando aqui da editora Senac um fone de ouvido por causa da aquisição, né? Um dos livros que adquiri foi esse aqui, olha, A Magia do Império Disney, de Gina Nader. Eu achei bem interessante, que falam das técnicas, né? E aqui comprei alguns livros de culinária. O estande da Senac tem muito livro de culinária, arquitetura, arte, mas um pouco mais ligada à cor, e eu já tinha todos os livros de cor, porque para quem não sabe, eu sou professora de teoria e psicologia da cor, então eu já tinha praticamente todos os livros, mas a seleção está muito boa lá, e vários outros ligados a algumas áreas artísticas e de empreendedorismo. Eu comprei esse aqui de sanduíche e esse aqui de food pairing, que faz um estudo sobre as grandes misturas de gostos e sabores e temperos. Com a aquisição desses 3 livrinhos aqui, eu ganhei 50% de desconto e ainda participei para ganhar o fone. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês de algumas das editoras. A editora LVM, ela tá com uma mesa em que você tem livros ali surpresas, quer dizer, embalados, e você não sabe qual livro você vai comprar, e tem kits de 10 e tem kits de R$15. Então você pode tirar um livro e ver a surpresa. Isso pode dar uma coisa muito negativa ou muito positiva, e pode ser uma grande brincadeira. Para mim, sair aqui com a Revolução Francesa em 22 lições. Esse livro aqui, ele estava a R$70 e eu consegui ele por R$15 nessa brincadeira. Mas pode dar sorte, pode dar ruim, mas é uma coisa que pelo menos você tem ali a oportunidade de ler uma coisa que de repente você não compraria assim diretamente. Então, siga as pessoas que vão falando sobre esses insights e já marque no mapa quais são as ativações que você faz questão de ir. Porque a depender do dia que você for, né, essas ativações vão estar muito cheias, vão ter muitas e muitas filas, por exemplo, né? Eu fui também na ativação da Amazon. Você tinha que ouvir no fone de ouvido uma parte de 2 minutos de um audiobook. Eu escolhi 1984, feito
pelo, se eu não me engano, o Lázaro Ramos e outros atores. E era contextualizado, tinha som, e muito interessante, né? Não assino o Audible, mas também nunca tinha tido a experiência, né, do Audible. E eu gostei muito. E aí você ganhava 4 meses de graças no Amazon Unlimited, né, para você ler, ganhava stickers, né, que devem estar por aqui, depois eu encontro, né, porque foi muita coisa, ganhava alguns stickers, e se você fizesse um match nesses stickers, encontrasse alguém com o mesmo sticker seu, você poderia tirar por um pôster grande. Então, analise o que é interessante para você, de várias ativações, principalmente de ganho de bolsa, bottoms e pins, e vai certeiro primeiro, porque a fila está grande. Outra dica que eu dou é o seguinte: dá uma revisão nos livros que você já tem na sua lista de livros que você quer ler, tá? Então chega lá na Amazon, chega lá no Scoob, na Esquilo, né, em diversos outros lugares aí, no site da Saraiva, na Cultura, independente, pega essa listinha, dá uma olhada nos livros que você já quer comprar e ainda não comprou. Porque muito provavelmente ali são livros interessantes, que você já fez uma pesquisa inicial, né? E que você quer ler. E fica na cabeça, mais ou menos, o preço daqueles livros, né? Então, o interessante é você estar numa feira, é você comprar livros, e a gente já deu essa dica aqui, que vão fazer a diferença. Não é qualquer livro que eu vou achar na livraria por um preço praticamente igual. É um livro em que eu só vou encontrar lá na feira, ou é um livro que eu vou encontrar lá, mas eu vou ter valores agregados, quer dizer, eu vou conseguir a assinatura, o autógrafo do meu autor favorito. Então eu posso adquirir lá, né, por um preço que não esteja competitivo, mas eu vou chegar lá e vou falar assim, cara, Afonso Cruz, que escreveu Vamos Comprar um Poeta, escreveu esse livro aqui que eu também li e adoro ele, e tenho a assinatura dele. Então, às vezes, você comprar livro assim, porque vai vir com outros valores agregados, né, brindes, prêmios, ou situações em que você vai poder encontrar o autor, conversar com ele e ter o autógrafo dele, é interessante. Outra coisa é você também adquirir livros que você não consegue adquirir em livrarias comuns, né? Em qualquer livraria você vai adquirir. Então lá você não vai ficar colocando na sua bolsa um livro que você compraria na esquina. Vai ficar segurando o peso para quê, né? Então, desconto realmente efetivo, tá? E comprovado ali. Quando tem um valor agregado grande ali para aquisição ali, então quer dizer, no caso, assinatura, ou livros que você só vai conseguir comprar ali. Por exemplo, livros de clubes de livro que tenham uma edição diferenciada, uma capa dura, venha num kit, e você não tem acesso, porque às vezes você não assina a TAG, a Grow, o Clube de Literatura Clássica, por exemplo. Eu vou mostrar aqui vários em que eu comprei nessa situação, tá? Então aqui fiquei muito feliz que eu consegui a assinatura da Afonso Cruz. Agora, como funciona? Eu não sei como eram as outras edições, mas agora você tem que, assim como tem a roda gigante e tal, você tem que se preparar antes. O que significa? Você vai entrar no site da Bienal antes e você vai lá pegar a senha para você poder levar, pegar o autógrafo. Então, eu fiz isso praticamente umas 2 semanas antes da Bienal começar. E eu percebi que vários dos autores, como Aline Bay, por exemplo, Lázaro Ramos, etc., uns bombados, já estavam começando a ficar esgotados. Esgota muito rápido. Normalmente eles vão fazer uma palestra em algum auditório e depois vão sair e vão assinar. E só quem tem o QR Code, que tem a senha com o comprovante de identidade seu, o seu nome, pode pegar. E aquilo é por uma fila. Então isso tem uma limitação, você tem que se preparar e fazer antes, senão você vai perder a oportunidade. É um livro por autor, mas ele acabou assinando os dois. Você tem que levar o livro, eles não dão, claro, o livro, você tem que levar o livro, eles vendem lá, tem um stand do lado, só vendendo livros de autores do dia, que vão fazer a palestra do dia, então você pode comprar lá.
aí não tem um preço competitivo, mas é interessante. Então, no dia que eu fui, foi a Aline Bey assinando, o Pedro Pacífico, que é o Bookster, o Afonso Cruz, que tinham acabado de fazer, né, a palestra, mas ficou muito interessante. Então fica a dica, se programe para pegar a senha e conseguir assinatura. Leve o seu livro ou compre lá com desconto. Ok, vamos lá. Sempre quis comprar esses livrinhos aqui, que são livrinhos da Globo Livros, tá? E eu comprei no stand da Out. O stand da Out foi um stand que sempre estava muito diferenciado na organização, no display e nas promoções, tá? Esses livros aqui, eles variam de 78 a 54 e tem alguns poucos dessa coleção por 44, 46 reais, né? Fiz meu dever de casa antes. Quando eu fui na primeira vez, fui dia 14, no sábado, o primeiro dia da Bienal dessa vez. Todos esses livros estavam por 40 reais. E eu comprei esses aqui. Que eu falei, cara, de 78 para 40, tá valendo a pena. Passou pelo primeiro crivo, né? O desconto efetivo comprovado. E aí eu comprei. Eu falei, cara, muito legal. Agora eu fui ontem à Bienal de novo, dia 19, quinta-feira, e aí eu vi que a Out estava com uma promoção assim, todos os livros do stand por 30 reais. Então eu vi aqui que eu comprei 10 reais mais caro, todos esses livros aqui. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu comprei 90 reais mais caro isso aqui, do que poderia ter comprado. O que eu percebo é que quanto mais vai chegando ao final da Bienal, quer dizer, a gente não está nem nos últimos dias, né? Quinta-feira que eu fui ontem, ainda tem sexta, sábado, domingo para terminar a Bienal, ainda tem 3 dias, né? E mais de 10 dias já se passaram 7. Quanto mais vai se chegando ao final, mais os estandes querem escoar os livros. Então, o que isso acontece? Eles vão sendo mais agressivos, vão analisando qual livro está saindo, qual livro não está saindo, mas vão ser cada vez mais agressivos nos descontos. Eu ouvi de alguns editores e alguns livreiros que estavam lá que domingo, o último dia, é o dia de promoção mais agressiva, porque vale muito mais a pena vender mais barato do que sair carregando o livro de volta para o seu estoque. Então, é o dia de queima total. Para quem está afim de desconto, 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 preço, 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 o último dia da Bienal pode ser um diferencial quanto a isso, mas também, pela quantidade de gente, pode ser um dia muito mais complicado, muito mais, assim, exaustivo, né, para você participar ali da compra ou da feira, por exemplo. Esse ano foi um ano histórico, em que no primeiro dia que eu fui, que foi sábado, dia 14, foi o dia que esgotou na história da Bienal os ingressos para entrar. Quando a gente chegou lá, 10 e pouca da manhã, abrindo, já não tinha. Se você chegasse lá sem ingresso, já não tinha mais para comprar. Então, tem que ter uma programação muito boa. Não deixe para a última hora, não deixe para lá, tá? Uma editora que eu queria falar era o seguinte: vai na sua estante, na sua biblioteca particular, veja qual é a editora que são as top 3 editoras. Vê aí. Qual? Companhia, Record, Arqueiro, Citadel, Alta Books, Dublinense, LVM. Qual que é a editora que está assim, top 3 na sua biblioteca já? Pega essas e visita primeiro na exposição. Então, eu tinha colocado, olha, Alta Books, Citadel, Companhia das Letras, Objetiva, Record. E eu queria muito, né, o do clássico, né, aqui, o da literatura clássica, porque cai na outra história da gente de comprar livros que não vou encontrar em lugar qualquer, né. Então, a outra dica é essa: quais são as top 3 editoras da sua biblioteca e vai nelas, tá? Outra dica que eu já dei, vê a listagem de livros e fica com, né, o título na cabeça. Por quê?
Sábado, o serviço de internet não estava funcionando lá. Era muita gente. Então, a gente não estava conseguindo entrar online, postar, fazer as coisas. Estava horrível. Então, faz o seu dever de casa antes. Agora, eu comprei, né, flores para Algernon, que me foi indicado pelo cara dos livros e pela amiga da minha irmã, Natalie, que falaram que o livro fantástico. Então, eu já fui de olho nesse livro. Chegando na Aleph, que é uma editora que eu também indico para vocês, quem está lendo muito sobre inteligência artificial, novas tendências, né? Gosta do Ray Kurzweil para a parte mais teórica, ou gosta de ficção científica, ali é o local de encontrar ficção científica de qualidade. Você encontra muitos, né, ficções científicas, né, 1984, Fahrenheit, e Animal Farm, né, a Fazenda dos Bichos, né, diversos e diversos estandes. Tá até pulverizado demais e barato demais, tem box, etc. Mas saindo desses tradicionais, para você encontrar coisa interessante é na Aleph. Eu indico ela para você. Ok, então, além do Flores para Algernon, que fala da história de um cara que faz, né, um teste revolucionário para aumentar um QI num rato, e dá certo. E aí depois ele fala, vamos fazer então no humano. Então ele pega um cara que é o Charlie Gordon, que é um cara com deficiência intelectual severa, para ser testado como o primeiro humano a ser testado dessa droga que faz você ficar super inteligente. E esse cara, ele tem certas dificuldades intelectuais. E ele começa a fazer esse tratamento, que surte efeito, e essa inteligência do Charlie, ela ultrapassa dos médicos que idealizaram o projeto, ultrapassam muito. E ele começa a ver o mundo de uma forma diferente. E aqui o livro é escrito como se fosse o diário do Charlie, ele escrevendo em primeira pessoa. Então você vê a evolução dele até tendo uma escrita rudimentar, para depois evoluir nos pensamentos dele e até críticas sociais e etc, porque ele começa a ter um outro nível de entendimento. A história é mais ou menos essa, começa assim. Me foi indicado e eu gostei muito da história, comprei, obrigada então, o cara dos livros, e quem sabe daqui a pouco a gente tem um podcast com ele aqui sobre o evento. Ok. George Orwell, esse aqui, olha, A Filha do Reverendo, que eu não conhecia esse livro. Tem livros diferentes, né, e não assim, daqueles mais batidos, Revoluções dos Bichos, né, esse é um bem diferente, que fala, aqui ó, calma aí, deixa eu só ver aqui. Esse parece que é bem interessante, né? Baseado em experiências pessoais do Orwell como morador de rua de Londres dos anos 30. Pareceu bem diferente. E para quem não sabe, o Orwell, ele tem uns livros muito interessantes que são não de ficção, mas de registro da sua história de vida, uma história muito interessante. Vários aqui, a Aleph dá um mix aqui de marcadores. Aqui o Robôs Universais de Rossum. Então é o RUR, esse aqui é interessante, muito interessante. É um livro escrito em 1930, se eu não me engano, e é um livro que foi a primeira vez na vida em que a palavra robô foi cunhada e foi falada numa peça de teatro. E esse aqui é a história, é essa peça de teatro que cunhou, em 1920, na verdade, a primeira vez a ideia de um robô. Então isso aqui é puramente clássico. Esse livro aqui, que é Realidades Adaptadas, muito legal. Ele traz diversos contos de ficção científica que inspiraram Vingador do Futuro, Minority Report, Agentes do Destino, Pagamento, O Vidente, o Impostor e Screamers. Então são contos que inspiraram os grandes filmes de ficção científica que a gente tem aí. Então pareceu bem interessante esse aqui. Neuromancer, né?
precursor do cyberpunk, né? E ele, aí, parece que é ele e depois vem, né, o Blade Runner e depois vem ele. Parece que é uma continuação que falam do Blade Runner, para quem não assistiu, o Harrison Ford. Aqui, o filme mais recente editado, pareceu bem interessante. E esse aqui também parece bem legal. O William Gibson. Quando eu tava comprando, um cara falou, nossa, você vai adorar o William Gibson, você vai se divertir muito. Então, fiquei muito animada. Você vê aqui, tem umas questões de distopia, né, muito forte. E aqui, Calocaína, de Karen Boy, né, o romance distópico sobre a importância da conexão genuína entre os seres humanos. Ele cria uma atmosfera asfixiante ao descrever o Estado mundial totalitário, que faz todo o possível para abolir qualquer expressão individual. Oh, olha que interessante esse. Bem interessante como a ficção científica, né, ela antecipa muitas das coisas, ou ela fala de muitas das coisas, né, que a gente pensa assim, os Jetsons e etc, que tá vindo aí. Agora, existem estandes que trazem realmente muitos descontos. Esse livrinho aqui estava com R$70 na livraria Leitura. Eu consegui comprar ele por R$15 e esse já estava na minha lista. Ralph Waldo Emerson, já li muito sobre ele. Ele foi o que inspirou o Trudeau e o Walt Whitman, grandes também escritores, e aqui ele responde, né, como podemos controlar acontecimentos na nossa vida sem enlouquecer nesse processo. A questão, até que ponto a gente controla o nosso destino. E esse aqui, muito interessante, todos esses por R$15 que eu comprei, então, você tem que fazer uma tiragem, né, e você tem que garimpar, porque é difícil, mas você tem que garimpar, porque parece assim, livro em cima de livro em cima de livro, parece feirão, né, de desconto de livro. Esse é o Mário Lívio. Eu não tinha esse livro na minha lista, só que 2 livros dele estavam na minha lista, que é Deus é Matemático, que é o nome do livro, e o outro livro dele que estava na minha lista é Razão Áurea, quando eu estudei como artista Geometria Sagrada, né, que é muito interessante. E aqui, essa Razão Áurea, esse Deus é Matemático já estavam na minha lista, e eu falei, cara, o que nos torna curiosos? Vocês sabem que no MarHub, nossa comunidade criativa, a gente fala sobre criatividade o tempo todo. E eu já comecei a ler esse livro, né? Livros que você vai ler, né? Eu já comecei a ler esse livro e está fazendo uma análise super interessante sobre a questão da criatividade, trazendo aí Richard Feynman, um dos maiores físicos Nobel, né? E Leonardo da Vinci, começando a entender o processo deles de curiosidade e desenvolvimento aí de problemas. Pessoal, vamos dar uma parada aqui e vamos fazer um vídeo número 2. Então siga para a próxima parte, em que eu vou continuar mostrando tudo que eu comprei aqui para vocês, tá bom?